Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 17 de janeiro de 2019, episódio 17. É necessário que o presbítero não seja avarento. Vejamos então o ensino bíblico a esse respeito. Temos duas passagens, 1 Timóteo 3,3 e Tito 1,7, e em cada uma delas temos termos diferentes que tratam sobre a mesma questão, isto é, a forma como aquele homem que deseja se tornar um presbítero lida com o dinheiro e as questões relativas aos bens materiais. Então, a Escritura requer que o presbítero seja não avarento e que ele seja, e tampouco que ele também diz que ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância. Então, vejamos 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. E então lemos aqui, não avarento. Então o presbítero não pode ser avarento. O termo grego usado aí para não avarento é afilarguros, que é um termo que significa aquele que não ama o dinheiro e, portanto, não avarento. Esse termo ele aparece em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então note aqui que a avareza aqui entra em contraste com o contentamento e também com a confiança em Deus. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, aquele que está contente, que confia no Senhor, ele não vai viver com a sua preocupação e ansiedade em relação às questões financeiras. Ele não vai amar o dinheiro. Isso é o sentido aqui. E o outro termo está em Tito 1,7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, e aí então lemos, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, o termo grego usado aqui em Tito 1,7, escróquerdes, significa aquele que é ansioso pelo lucro ilegítimo, o ganancioso pelo dinheiro. Os dois termos envolvem a ganância e a cobiça, o desejo pelo dinheiro. Porém, no segundo caso, acrescenta-se a ideia de que está ansioso pelo lucro ilegítimo, pelo ganho ilegítimo. Então, alguém que ama tanto dinheiro que não se importa de obter lucro que seja ilegítimo. Esse termo aqui, que aparece em Tito 1,7, também aparece em 1 Timóteo 3,8, como uma das qualificações para o diácono, né? Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Então, é a mesma expressão lá em Tito 1,7, nem cobiçoso de torpe ganância. Vamos a um resumo. Então, o primeiro termo refere-se àquele que não ama o dinheiro. O segundo termo refere-se àquele que não obtém ganho por meios desonestos. Então, o presbítero não deve ser um homem que ama o dinheiro e tampouco um homem que obtém lucro desonesto. Aqui houve um erro de concordância, né? Então, poderíamos dizer, os presbíteros não devem ser homens que amam o dinheiro, ou o presbítero não deve ser um homem que ama o dinheiro e tampouco um homem que obtém lucro desonesto. Então, quais as implicações? O presbítero deve ser um homem que demonstra contentamento na sua forma de lidar com o dinheiro e os bens materiais. Um homem que não tem esse contentamento é um homem que vai estar ansioso pelo dinheiro e até pelo lucro indevido. Tá? Então, antes de tudo, tem que ser um homem que tem contentamento. O presbítero também deve ser um homem honesto em seus negócios. Deve ser reconhecido pela sua integridade
quanto às questões de acordos, contratos e pagamentos e negócios. Ele deve ser um homem honesto. Então, o homem que buscamos é um homem que trabalha para sustentar a sua família, mas que não ama o dinheiro. Um homem honesto e íntegro em seus negócios. Um homem desonesto, um homem que vive ansioso e que ama o dinheiro, que o principal objetivo da sua vida é o lucro financeiro. Então, este homem não pode ser um presbítero na Igreja de Cristo. Vejamos algumas perguntas para autoexame. Estou contente com o que Deus me tem concedido em sua providência? Então, isto é uma pergunta sobre contentamento, que poderíamos acrescentar. Eu confio em Deus, que Ele vai me sustentar, que Ele vai me dar tudo o que é necessário. Então, devo perguntar isso. Eu devo trabalhar fielmente e devo confiar no Senhor e devo me contentar com aquilo que o Senhor, na sua bondade, me concede. Não devo estar ansioso e nem tampouco buscar o lucro desonesto. Segunda pergunta, sou íntegro e honesto em meus negócios? E aqui devemos pensar, muitas pessoas elas querem fazer negócios e sempre obter um grande lucro nesse negócio. E muitas vezes o negócio acaba sendo um negócio desonesto. E isso não significa necessariamente roubar alguma coisa, mas muitas vezes, por exemplo, alguém pode nos perguntar, vamos vender uma bicicleta e a bicicleta está com um problema lá muito sério que vai custar um dinheiro para consertar. E então a pessoa vai vender e o outro pergunta, e a bicicleta está tudo bem? E ela diz, não, está perfeita, está novinha, e omite e até mente, né? Para vender aquilo e obter um lucro em cima de um produto que não está mais nas condições referentes àquele valor. Isso é obter um lucro desonesto. Então, devemos ser cuidadosos dos nossos negócios e também ter então essa integridade e honestidade em tudo o que fazemos. Última pergunta, estou atento para não indicar homens que demonstram uma falta de contentamento e que por amarem o dinheiro estão dispostos a buscar lucro desonesto? Então, como é que nós podemos saber se um homem ama o dinheiro ou não? Quando ele prioriza a questão financeira. Então, esse tipo de homem está dando mais valor ao dinheiro do que as pessoas, do que o reino de Deus. Então, devemos perceber que esse homem não pode ser um presbítero na Igreja de Cristo. E também um homem que, através das suas conversas, deixa claro que ele não se importa de obter o lucro, mesmo que isso cause prejuízo ao próximo. Então, também devemos ter cuidado para não indicar um homem assim. Muito obrigado pela sua atenção, que o Senhor te conceda graça e paz.